Bem, vamos lá, meus amigos. Edição de número 68 dos julgados comentado do TSE. Só para lembrar que cada edição é o comentário da jurisprudência consolidada publicada no DJE na semana anterior. Então a gente já vai para a edição número 68. Claro que a gente vai falar aqui de jurisprudência consolidada, exatamente para que esse vídeo seja sempre contemporâneo, tá? No final, a gente tem um julgado muito importante do TSE sobre litigância de má-fé, tá? Fica aí até o final que esse julgado é bem importante. Vamos lá. Primeiro entendimento. Independência ou interdependência entre prestação de contas e representação do 30A, o famoso Caixa 2, né? Olha só, interessante. É uma reafirmação da jurisprudência do TSE, que a existência de irregularidade constatada em gasto de campanha, em prestação de campanha, não é capaz por si só, né? Pode ser, mas não é capaz por si só, de credenciar a procedência da representação pelo 30A, a famosa Caixa 2. Ou seja, não é o simples fato de o candidato ter as contas desaprovadas ou não prestado, ou ter uma irregularidade na prestação de contas, que necessariamente isso já vai implicar numa procedência de uma representação por Caixa 2, que tem como consequência muito mais gravosa a cassação do diploma, né? Então, elas são independentes, até porque a causa de pedir da prestação de contas é um e a causa de pedir do 30A é outro, muito embora elas tenham aí fatos que possam se cruzar, né? Mas elas são independentes aí nesse caso, tá bom? Ainda dentro dessa questão de gastos, né, a advocacia e teto de gastos. O que acontece? Vamos lá, vou sintetizar e depois a gente explica. A contratação de serviços de advocacia e de contabilidade deve ser registrada na prestação de contas, ainda que tais quantias não sejam computadas para o teto de gasto. Vocês sabem que cada candidato, né, isso depende do cargo, tem um limite de gasto para poder executar na campanha. Os gastos com advogado e contabilidade não entram no teto de gasto. Então, supondo que um teto de gasto de um vereador é 500 mil, eu posso gastar até 500 mil, mais o valor com advogado e contador. No entanto, a despeito desses custos não estarem sujeitos no limite do teto de gastos, o que TSE entende que, a despeito disso, tem que constar em prestação de contas, até para que se possa, enfim, fiscalizar. Tá bom? Ainda dentro desse ponto de prestação de contas, para a gente já se encaminhar lá para o julgado que eu falei para vocês que é bem importante sobre litigância de má-fé, também uma reafirmação do TSE que diz que as despesas elas devem ser detalhadas. Então, cuidado aí, advogados e de candidatos que estão prestando contas. As despesas devem ser detalhadas, seja em nota fiscal, seja em recibo, né? Caso a documentação não comprove as condições específicas, ela será considerada irregular. Então, não posso contratar, por exemplo, contratei uma pessoa para ser designer. Não, tem que especificar. Design para fazer em rede social, assim assado, publicações. Então, deixar tudo muito bem detalhado, sob pena de ver glosado aí esse valor, tá? Compra de votos e identificação de eleitor. A identificação dos eleitores não é necessária para a configuração da captação lista de sufrágio, ou seja, eu não preciso identificar que o candidato X estava comprando voto do cidadão Y e Z. Eu não preciso identificar. Eu só preciso identificar que houve ali uma conduta, né, de tentativa de captação ilícita de sufrágio, vulgarmente chamado de compra de voto. Até, inclusive, né, a jurisprudência é interessante até, inclusive, para preservar o eleitor. Né? Imagina se toda vez tiver que identificar o eleitor. Tá bom? Prova emprestada em processo criminal. Também reafirmação aqui da jurisprudência do TSE. Admite-se elementos probatórios produzidos em PIC, procedimento de investigação criminal, pode ser inquérito, pode ser aqueles procedimentos que o Ministério Público faz prévio ali, né? Desde que resguardado o contraditório aqui no âmbito civil eleitoral. Então, posso pegar uma prova produzida lá em procedimento criminal, trago aqui para uma AIGE, para uma AIME, para uma captação lista de sufrágio, claro, desde que essa prova, né, seja submetida ao contraditório de todas as partes, tá bom? Então, sim, é possível esse empréstimo de prova. Tá? Olha aí, ainda dentro de prestação de contas. Apresentada a nota fiscal contendo detalhes da contratação, não cabe exigir provas adicionais. Então aqui é importante, tá? Por quê? Porque o candidato ele se vê numa sinuca de bico. Apresentei a nota fiscal e ainda assim o tribunal fica mandando eu apresentar outros documentos, a nota fiscal por si só já comprova o serviço. No entanto, né, o TSE entende como uma exceção à regra, se
a corte ali, ou o analista de conta entender que há uma dúvida sobre a idoneidade do documento, essa nota fiscal está meio... essa nota fiscal ela está um pouco aqui sem um lastro interessante, né, sem um lastro ali razoável, aí sim eu posso exigir outra documentação. Ou se na execução do objeto também a gente achar estranho. Claro, isso o analista de contas, a corte de origem ou o julgador de origem vai, né, investigar, abrir vista para ambas as partes, seja para quem impugnou, seja para o Ministério Público e para o candidato. Né? Mas como regra geral, a nota fiscal por si só, né, saiu até um errozinho material aqui, a nota fiscal por si só já é adequada para efeitos de comprovação. Tá? Outro julgado aqui importante, isso é bem importante, tá? Para advogados e inclusive para concurseiros também, ó. A viabilidade da AIGE não depende da inclusão no polo passivo dos responsáveis pela conduta, sem prejuízo que figurem como litisconsórcio facultativo dos beneficiários. Né? Só para lembrar, como a AIGE tem como consequência uma inelegibilidade, eu não preciso, por exemplo, o caso mais clássico, secretário, para agradar o chefe, vai lá, comete um abuso de poder em benefício do candidato à reeleição na prefeitura. Então eu tenho o prefeito, que é o chefe do secretário, e o secretário, para agradar o chefe, vai lá e faz uma conduta vedada, um abuso de poder, para beneficiar o candidato prefeito à reeleição. Eu não preciso colocar o secretário no polo passivo, eu posso colocar só o prefeito. Se eu quiser também, eu posso colocar só o secretário. Por quê? Porque a inelegibilidade é uma sanção personalíssima, né? Ou a própria cassação também, nesse caso do prefeito aí, né? Do diploma do prefeito. Mesmo que não seja personalíssimo, ele na condição de beneficiário pode muito bem responder sozinho aí a AIS, tá? Como regra, né? Como regra, raramente se prevê o litisconsórcio passivo necessário. Só cabe litisconsórcio passivo necessário entre vice e titular, e isso se a sanção, né, o objetivo for cassar o diploma / registro por conta da unicidade de chave. E por fim, que era aquele julgado que eu falei para vocês que é bem importante, é sobre a litigância de má-fé, tá? O TSE entendeu que o comportamento omissivo da parte na instrução processual, ou seja, a parte simplesmente entrou com uma ação, não fez instrução, não ligou para a produção probatória e colocou uma pessoa no polo passivo que era patentemente ilegítima, né? Então, esses dois comportamentos aqui levaram a entender que houve a litigância de má-fé, ou seja, a pessoa simplesmente utilizou o judiciário para eventualmente prejudicar aí os representados, tá? Então, cuidado que o TSE foi rigoroso aí, né, por conta dessa omissão na instrução processual, a parte nem ligou para a instrução processual e também colocou no polo passivo uma pessoa patentemente ilegítima e com isso considerou aí a litigância de má-fé. Tá bom, meus amigos? Edição de número 68. Não se esqueça de se inscrever no canal. Isso é muito importante para a gente, porque com isso o YouTube entende que você está interessado no conteúdo e toda semana a gente publica aqui aulas de direito eleitoral. Você vai ser notificado na primeira novidade que a gente publicar. Tá bom? Forte abraço e até a próxima.